Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Povo de Sucupira! E vazou na sexta 21, parecer sobre a seleção pública de Iguatu, edital número 3, 2019. O documento trata de uma denúncia com pedido de medida cautelar contra possíveis ilegalidades nesta seleção pública que envolveu agentes comunitários de saúde e agentes de endemia. A denúncia aponta irregularidades na contratação de profissionais de saúde devido ao curto prazo entre a publicação do edital e a inscrição, violando regras constitucionais e legais. É o que diz. A administração reconheceu a precariedade e incluiu vagas no concurso de 2021 para agentes comunitários de saúde e agentes de controle a endemias, além de emendar a lei orgânica do município para validar essas contratações. Mas para tudo aí. É isso, para tudo aí. Tá? Olha só. Seguindo a nossa máxima de que a gente não tem um minuto de paz nessa cidade. Tenha paciência. Eu analisei o documento no fim de semana e encontrei erros que precisarão ser corrigidos. Quem vazou o documento não leu ele todo e, para piorar, não atentou para a linha do tempo e nem perdeu tempo conferindo algumas informações. Pelo jeito, acho que até o Ministério Público também passou batido nisso, tá? Então vamos lá. O que seria uma bomba para Ronald e grave deverá se voltar quando corrigido, tá? Para o prefeito eleito e reeleito Edinaldo Lavor e a prefeita à época interina Eliane Braz. Olha só por quê. Então senta aí, pega um café que lá vem história. A unidade técnica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o TCE, aceitou a denúncia, mas recomendou o indeferimento do pedido cautelar inicial. O relator, no despacho singular número 11.489 de 2023, indeferiu a medida cautelar e ordenou a citação dos responsáveis. A unidade técnica considerou que a irregularidade apontada referente ao exíguo prazo ou curto prazo, de inscrição foi resolvida, mas alertou que tal prática pode comprometer o princípio do planejamento e amplo acesso aos cargos públicos. A denúncia conclui que as irregularidades não foram confirmadas ou foram esclarecidas pelos gestores, sugerindo dar ciência à Prefeitura de Iguatu sobre o problema do prazo curto demais, muito exíguo. No parecer final, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, requereu a anulação dos atos da Seleção Pública 03/2019, que é o que está nesse parecer, e a responsabilização dos gestores pelas irregularidades constatadas, além de ressarcimento ao erário e aplicação das devidas sanções legais, inclusive, dentre elas, a perda de direitos políticos. A ação se iniciou em 31/10/2023 e a maior parte da movimentação ocorreu entre 8 de janeiro e 6 de junho de 2024, quando o prefeito já era de volta Edinaldo Lavor. Mas vamos voltar no tempo? Olha só. Na última sessão, antes das eleições de 2022, foi iniciada a tramitação do projeto de lei que efetivava os agentes comunitários de saúde e endemias. Os profissionais passaram por processo seletivo em 2019. A mensagem enviada pelo Executivo foi lida na segunda-feira, 19 de 2020, e seguiu para as comissões para análise e emissão de pareceres. Esse material está disponível no site da Mais FM, uma matéria que tem lá falando disso, e no jornal A Praça, você acha fácil. Inclusive, essa seleção teve o apoio do SPUME, que defendeu em 2023 que a ação seria legal. Durante a análise dos documentos, vimos que o processo começou em 2019, na gestão de Edinaldo Lavor, e foi concluído em 2022, na gestão interina de Eliane Braz, embora o documento responsabilize o gestor interino Ronald Bezerra, justiça seja feita, e está na linha do tempo que eu acabei de citar para vocês, ele não tem nada a ver com o problema. O nome dele está lá, mas não tem nada a ver com o problema, pois não realizou nenhum ato relacionado a isso. Olha, a gente procurou e não encontrou nenhum ato do Ronald Bezerra participando em nenhuma decisão ou ação sobre o caso. Ele está lá por quê? Porque precisavam responsabilizar ou acionar a prefeitura. E quem que estava na prefeitura quando começou essa ação? O Ronald. Mas ele
não foi o autor do projeto e nem como interino foi o que modificou a lei orgânica do município para que isso pudesse ser viabilizado. É interessante, né? Quando a gente pesquisa, olha só. E é relevante notar que o vice-presidente da Câmara, na época, era João Torres, do PP. E Ronald Bezerra só se tornaria presidente em 2023, depois que o processo de seleção já havia sido concluído. Pois é. Portanto, segundo apuramos, a responsabilidade deverá cair sobre os autores do edital e da alteração da lei orgânica que viabilizou a seleção, como eu falei já. Segundo esse parecer que vazou, tudo teria sido feito supostamente de forma ilegal. É como está no parecer. O promotor defende isso. Vamos acompanhar como termina mais essa história. Lembrando, parecer não é sentença. Então ainda vai para o juiz, ou no caso o desembargador, alguém que vai dar a palavra final com relação a isso, ou o técnico, responsável e tal, enfim. Vale destacar que, além da perda dos direitos políticos, o Ministério Público pede ao Tribunal de Contas do Estado que todo o valor pago aos agentes selecionados, ou seja, todos os salários, sejam devolvidos pelos autores, não é pelos agentes, mas sim por quem criou o edital e quem alterou a lei orgânica. Olha como é que tá aí, tá? E é aqui que a porca torce o rabo, tá bom? Mas o que é mais interessante nessa história toda é que quem vazou isso pisou na bola. Mostrou com antecedência um erro que seria cometido e que só saberiam depois de uma suposta sentença. E agora, com a necessária reanálise, porque o documento vazou e tem esse erro, e uma provável correção quanto à autoria, nós podemos dizer que o feitiço pode virar contra o aprendiz de feiticeiro que vazou esse documento. Sabia não? Pois é. É ou não é um balaio de gatos a cidade de Iguatu quando a gente está falando de política? Isso é uma vergonha. Olha só, quando eu disse e repito, a gente não tem um minuto de paz, nem mesmo no nosso fim de semana. Tá aí. Bom, mas vamos lá. E sobre rumores do fim de semana, tem um que eu gostaria de comentar. Trata-se do suposto vice de Roberto Filho, que poderia ser o empresário Alex da Zeni. Nada confirmado. O apoio a Roberto Filho está sim confirmado, O Alex apoia o Roberto Filho, isso é fato, Mas a vice ainda não. E isso não quer dizer que Edinaldo estaria fora, ou não apoiaria mais, ou não quer mais nada com a candidatura, ou ia lançar mesmo a sua candidatura, enfim, aquela confusão toda que nós já tratamos aqui, E isso não vai confirmar enquanto ele não lançar o seu candidato, ou candidata. Tá? As duas coisas podem acontecer? Claro que sim, é possível sim acontecer, mas ainda é cedo para bater o martelo, tá bom? Pode ser que o Alex da Zeni seja o vice do Roberto Filho e que o rumor que dizem que Edinaldo apoia Roberto Filho continue. Ou seja, se ele não lançar candidato, quem será o candidato dele? E aí acaba ou não confirmando ou não o rumor de que existe algum apoio velado por trás disso. É o que as ruas dizem e é o que a gente pensa. Então, política pode tudo, claro que pode. Claro que pode acontecer, é lógico que pode, principalmente aquilo que não tem lógica. Ou seja, a política é a arte daquilo que também não tem lógica. Tenha paciência. Pois é como nuvem, hoje está assim, amanhã não está mais. É o que eu peço. É isso aí, pessoal, e esse foi o Balaio de Gatos de hoje, segunda-feira, começando no 5. Na realidade, começou no fim de semana. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o seu, o meu, o nosso Balaio de Gatos da segunda-feira. É assim que começa a semana. Imagina como vai terminar lá na sexta-feira. É isso aí. Tchau, pessoal. Pra frente, Sucupira!